Olá, tudo jóia? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como sacar suas criptomoedas da corretora Binance para uma carteira Trust Wallet utilizando as redes BEP20 ou BEP2, e a nossa moeda de exemplo vai ser a Ethereum. E a gente vai tentar entender um pouco mais o que seriam essas redes BEP20, BEP2 da Binance, que acaba causando uma certa confusão na nossa cabeça. Tudo isso aí depois da vinheta. Olá, seja muito bem-vindo a este vídeo. Eu sou o Jonatas, sou sócio e fundador da CryptoCap, e no vídeo de hoje eu vou ensinar você a sacar suas criptomoedas, principalmente a Ethereum, da sua corretora Binance para uma Trust Wallet, uma carteira Trust Wallet, utilizando as redes BEP20 ou BEP2 e RC20. Eu vou ensinar vocês aí, mostrar para vocês quais são as diferenças e as dúvidas que surgem quando a gente vai fazer o nosso saque na corretora, que acaba sendo uma confusão, aquele monte de rede. Mas antes de a gente começar a falar, mostrar para você como funciona, não deixe de dar aquele joinha nesse vídeo, que isso me ajuda bastante, se inscrever no canal e também ativar o sininho para você receber notificações aí de novos vídeos. Mas alguns meses atrás eu fiz um vídeo explicando detalhadamente o que seria a blockchain e essas redes da Binance. Se você quiser se aprofundar um pouco mais, tirar mais as suas dúvidas, vai aparecer um card aqui em cima do vídeo que eu explico o que seria as redes, certo? Aqui eu vou mostrar um pouco na prática e também tirando algumas dúvidas que surgiram deste vídeo que eu fiz anteriormente. Bom, mas resumindo o que eu disse naquele vídeo, eu expliquei o seguinte, que toda criptomoeda possui a sua própria blockchain. Por exemplo, o Bitcoin tem a sua própria blockchain. Se você quiser transferir Bitcoins para uma outra carteira, você tem lá na Exodus, você quer transferir para Binance, você vai pagar uma taxa de transferência da rede, né, que seria a rede da blockchain do Bitcoin. O mesmo acontece com a Ethereum, né, que é a moeda Ether que a gente vai trabalhar hoje. A gente vai transferir de uma carteira da Binance para uma Trust Wallet, a gente vai pagar uma taxa, que é a taxa da rede. Também o que acontece com a Cardano. Cardano tem lá a sua criptomoeda, que é a ADA. Então, você vai transferir a sua ADA Cardano para uma outra carteira, você vai pagar a taxa da rede da Cardano. Agora, o Ethereum, por exemplo, ele tem a sua blockchain, que chama-se ERC20. E dentro dessa ERC20, além de você transferir o Ethereum, né, o Ether, você transfere também, você consegue trabalhar dentro dessa blockchain com os tokens. Existem milhares de tokens da Ethereum, que você utiliza ERC20. E além dos tokens, né, você pode também trabalhar com os contratos inteligentes dentro da rede ERC20 da Ethereum. Inclusive, fiz um vídeo falando um pouco mais sobre os contratos inteligentes, sobre a Ethereum. Vai aparecer um card aqui em cima do vídeo falando um pouco mais sobre esta criptomoeda. Mas voltando aqui sobre a Binance criou a BEP2, uma rede onde você consegue também trabalhar com as criptomoedas BNB e os seus tokens. E não contente, ela criou a Binance Smart Chain, que é uma rede da BNB, onde você pode trabalhar com suas BNB, fazer as suas transferências de BNB, mais os seus tokens e os seus contratos. Por exemplo, ela criou essa rede principalmente para você poder transferir suas criptomoedas, como Ethereum, como Bitcoin, Cardano, entre outras, dentro desta rede. Ela criou como se fosse, por exemplo, uma representação da sua criptomoeda dentro dessa rede. Então, por exemplo, você tem Bitcoin e você quer transferir Bitcoin para a sua carteira Trust Wallet ou para uma outra carteira dentro da rede da Binance. Você pode utilizar a BSC, a Binance Smart Chain, ou a BEP20. O que acontece? Dentro desta rede, a sua taxa é muito menor comparada com a rede do próprio Bitcoin. Então, no Bitcoin você está pagando uma base aí de R$150 para você fazer a sua transferência. Dentro desta rede, você vai pagar aí R$1,50, mais ou menos esta média. Então, é uma diferença grande, absurda. Só que a vantagem é simplesmente essa, você pagar uma taxa menor. Mas dentro dela tem algumas desvantagens. Por exemplo, você consegue só fazer essas transferências entre carteiras dentro da própria rede. Você tem moeda na Binance, você pode transferir para a Trust Wallet. E da Trust Wallet você pode transferir para uma outra conta da Binance. Por exemplo, esses dias um amigo meu comprou umas criptomoedas que eu tinha dentro da minha carteira Trust Wallet. E estava dentro da rede, utilizando a rede BEP20. Eu perguntei para ele, você tem a Trust Wallet? Ele falou que sim. Então eu vou transferir para você
utilizando a BEP20. Você me passa o seu endereço BEP20 que eu transfiro para você. E entrou normal. Se ele utilizasse uma outra carteira, como por exemplo uma Hard Wallet, como uma Trezor, uma Ledger, ou até a mesma Exodus, eu teria que mandar de volta as minhas moedas para dentro da corretora Binance, porque como as minhas moedas estavam dentro da Trust Wallet, eu teria que mandar de volta para Binance, né, para converter na moeda tradicional e enviar para a carteira dele. Seria, por exemplo, na Exodus, eu teria que pagar uma taxa de R$150. Então eu teria que fazer esse trâmite. Eu não consigo enviar criptomoedas da Trust Wallet utilizando a rede BEP20 para outras carteiras que não sejam compatíveis com esta rede. Então você precisa ficar muito atento. Acaba ficando um pouco limitado, é uma situação bem centralizada, né? Você só pode utilizar as redes aí dentro da Binance. Algumas corretoras também aceitam essas redes, BEP20, BEP2. Então você precisa ficar muito atento para não fazer confusão, entendeu? Bom, eu vou mostrar aqui na prática. A gente vai utilizar a corretora Binance e a gente vai utilizar a moeda Ethereum para fazer essas transferências, e eu acho que na prática vocês vão conseguir visualizar melhor como funciona essas redes, e eu vou falando algumas coisinhas aí, tirando algumas dúvidas, beleza? Então vamos na prática, vou mostrar aqui o meu celular, no meu computador, e a gente vai entender melhor como funciona essa questão, ok? Vamos lá então. Bom, então a questão é o seguinte: a gente vai pegar criptomoedas, a Ethereum, e a gente vai jogar na Trust Wallet, e eu vou utilizar a rede BEP20, a Binance Smart Chain. Por que eu vou fazer isso? Porque eu quero economizar nas taxas, simplesmente, né? Mas o ideal é sempre você utilizar a própria rede da carteira, ok? Isso a gente faz aí porque economiza nas taxas. Por exemplo, eu vou deixar na Trust Wallet por um momento e depois eu vou jogar de volta para a Binance para fazer algum trade, para vender as minhas criptomoedas. Uma questão assim de não deixar muito tempo, a longo prazo, né? Porque a gente não sabe como que vai ser a situação da Binance no futuro. Pode ser que ela saia fora do ar, aconteça alguma coisa, enfim, a gente não sabe, porque é uma corretora centralizada, então você não tem o poder totalmente das suas criptomoedas. Por isso que eu indico, sempre utilize a rede tradicional. Esses casos você utiliza para você, por exemplo, eu pego e ajunto bastante criptomoedas, eu tenho até um certo valor de Ethereum, aí quando eu acumulo bastante eu pego e transfiro para minha carteira a Hard Wallet, para ter um pouco mais de segurança, e aí eu utilizo a rede tradicional, ok? Bom, sem mais delongas, eu estou aqui na Binance, vou aqui na minha carteira, Fiat Spot, ok? Então eu vou transferir utilizando a minha BEP20. Vamos ver aqui, eu tenho Ethereum aqui, ok? Então eu vou sacar, clica aqui em saque, certo? E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui no meu celular, vou aqui na minha Trust Wallet, ok? Então eu vou fazer o seguinte, eu quero utilizar a rede Smart Chain, Binance Smart Chain da Ethereum. Eu vou dar uma pesquisada aqui, clico aqui nessa engrenagem e vou pesquisar por ETH. Então aqui eu tenho a minha moeda, né, tradicional, a Ethereum, na rede tradicional mesmo, ok? Aqui eu pagaria uma taxa maior, mas eu vou usar então a BEP20, essa daqui, ó, o token da Ethereum, né? Então deixa eu só selecionar aqui, deixar ativado, clicar nela aqui, ok, ó, BEP20, certo? Então eu quero receber nesta rede, então vou clicar aqui em receber, ok? Eu vou copiar este endereço, vou copiar aqui, copiei e vou colar aqui, ó. Então vamos colar aqui, ok, colei aqui, certo? Vamos conferir se está tudo ok, tá ok. Beleza, agora a gente vai selecionar a rede, né, que a gente deseja fazer transferência. Então a gente vai utilizar, no caso aqui, então, é BEP20, né? Preste atenção, BEP20. Tem a BEP2 também, então isso pode gerar um pouco de confusão. Então a gente vai usar essa rede, que é a rede mais nova da Binance. Então vamos selecionar aqui, ó. Vou selecionar essa aqui, ó, BEP20, Binance Smart Chain, BEP20. Tá vendo que o valor dela aqui, ó, em reais, está custando para mim 0,91 centavos. Então, a gente vai utilizar ela. Sim, eu tenho certeza. Ele está perguntando para você se você tem certeza que você vai utilizar essa rede. Sim, eu tenho certeza. E eu tenho aqui 0,006 Ethereum. Eu vou sacar no máximo aqui. Beleza? E vou fazer o saque. Bom,
Agora, se fosse um outro caso, se você tem uma carteira, por exemplo, Exodus, ou se você tem uma hard wallet, como Trezor ou Ledger, entre outras, ou até mesmo aqui na Trust Wallet, você tem a carteira tradicional aqui da Ethereum. Vamos voltar aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Essa daqui, ó. Eu tenho a Ethereum mesmo, que é a própria rede da Ethereum. Se eu quiser sacar minhas moedas utilizando a própria rede da Ethereum, eu tenho que vir aqui, então. Então, eu clico aqui em receber e vou copiar esse endereço e vou colar aqui e vou usar a rede da Ethereum mesmo e vou pagar R$ 56,95. Seria bacana se, por exemplo, uso aqui, ó, eu tenho aqui a Exodus, por exemplo, a Exodus. Então, eu quero receber na minha carteira Exodus. A carteira Exodus não tem essas redes BEP20 e BEP2. Ela utiliza a rede da própria Ethereum. Então, vamos receber aqui, vamos clicar em copiar, ok? E vamos colar aqui, ó. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar para a rede Ethereum mesmo. Tenho que pagar R$ 56. Clicar no máximo e vou fazer o saque, ok? Isso funciona também para as outras moedas. Por exemplo, você quer transferir Bitcoin. Vamos aqui, Bitcoin. Eu tenho aqui, ó, Bitcoin, tá vendo? Vamos ver que rede que é, BEP20. Então, eu utilizo aqui Bitcoin. Vamos colocar aqui BTC, Bitcoin. Eu vou utilizar, então, este endereço, Clico aqui em receber. Eu vou utilizar esse endereço, vou colar aqui, ok? E vou usar a rede BEP20. Ó, BEP20, tá vendo? Tá aqui, ó, é 93 centavos. Tem a BEP2 também. É cheio de redes, Fica até um pouco confuso. Tem a BEP2 também. Eu posso utilizar também a BEP2. A BEP2 era uma rede um pouco mais antiga, da Binance, que eles utilizavam primeiramente. Então, eu vou colocar aqui BTC. Vou procurar aqui o BEP2. Deixa eu ver se eu tenho aqui, ó. Aqui, ó, achei. Essa aqui, ó. Tá vendo? Bitcoin BEP2. Eu posso também utilizar. Tá? Mas ela é meio complicadinha. Vamos usar, então, no caso aqui, um Bitcoin. Vamos colocar aqui BTC. BTC BEP20. Vamos utilizar a BEP20. Então, a gente clica aqui em receber. A gente copia, ok? E cola aqui, ó. Ok? No caso, colaria aqui o endereço. E a gente utilizaria, então, a BEP20. BEP20, que seria a Binance Smart Chain. E a gente pagaria 93 centavos. Ok? Sim, eu tenho certeza. Certo? Bom, mas no nosso exemplo, então, seria o Ethereum. A gente vai pegar nossas Ethereums que estão dentro da corretora Binance e jogar dentro da nossa carteira a Trust Wallet utilizando a BEP20. Então, vamos aqui, Ethereum Token. Vamos clicar em receber. Vamos copiar esse endereço. Ok? Copiamos o endereço. Voltando aqui então para a Binance, vamos selecionar a nossa Ethereum. Vamos colar esse endereço aqui, ok? Vamos colar aqui. E vamos selecionar então, no caso aqui, a BEP20. BEP20, rede BEP20, Binance Smart Chain. Nós iremos, sim, eu tenho certeza, nós iremos pagar aqui a taxa, vamos ver a taxa, 0,91 centavos. E a quantia, eu vou colocar o máximo que eu tenho. Então, vou clicar aqui em saque, ok? Vamos confirmar. Beleza, continuar. Ok, então eu fiz aqui o saque das minhas criptomoedas utilizando a rede BEP20, as criptomoedas Ethereum. Então, clico aqui em concluído, certo? E a gente vai esperar chegar aqui na nossa carteira da Trust Wallet, tá? Vamos ver aqui se chegou. Vamos aguardar um pouquinho. Bom, enquanto as minhas moedas não chegam na minha Trust Wallet, eu vou fazer o seguinte. A hora que chegar dentro da Trust Wallet, a minha carteira BEP20, eu vou transferir para a Binance. A gente vai fazer o inverso também para vocês entenderem como selecionar a carteira correta, correspondente. Porque também nesse procedimento algumas pessoas fazem confusão, Como eu disse, se você utilizou a rede BEP20 ou BEP2, você tem que transferir utilizando também essas redes. Você tem que selecionar o endereço correspondente, o endereço correto para você não fazer confusão. Aí você me pergunta quais são as vantagens de utilizar essas redes. Bom, simplesmente é para você poder guardar suas criptomoedas com um pouquinho mais de segurança, dentro da carteira Trust Wallet. Porque não é bom você deixar criptomoedas dentro da sua corretora, da Binance. Porque, por exemplo, você pode ser hackeado. Então, se acaso acontecer de você ser hackeado, o bandido entrar aí dentro da sua carteira Binance
e ver que está zerado, o que ele vai roubar? Ele não vai roubar nada, né? Então está mais seguro aí dentro da sua Trust Wallet. Essa é a única vantagem. Agora, como eu disse anteriormente, se a Binance tiver algum problema judicial, se ela sair fora do ar, se a rede cair, você pode correr o risco aí de perder suas criptomoedas. Então, para longo prazo, não é bacana você deixar as suas criptomoedas dentro da Trust Wallet utilizando essas redes. Mas se acaso você quer continuar utilizando a Trust Wallet mesmo, que a Trust Wallet é uma carteira confiável também, é uma carteira muito boa, você utiliza os seus endereços da própria blockchain, da Ethereum, por exemplo, do Bitcoin ou da Cardano. Não utilize essa maneira de token, né, de representação das suas criptomoedas dentro da Trust Wallet. Bom, voltando aqui então para a nossa tela, tá vendo? Chegou aqui as criptomoedas, meus R$ 98. Então aqui dentro da carteira Trust Wallet na rede BEP20, tá vendo? Tá aqui dentro, beleza? Bom, agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar as nossas moedas que estão dentro da nossa carteira Trust Wallet, dentro da rede BEP20 Ethereum e jogar de volta para a corretora Binance. Esse procedimento você pode fazer também para outras contas da Binance, para outras carteiras que sejam Trust Wallet, que recebem moedas utilizando a rede BEP20. Então, você precisa ficar sempre atento. Se você for mandar, por exemplo, da Trust Wallet para Exodus utilizando a BEP20, você não vai conseguir. Se você tentar mandar também para uma hard wallet, como a Trezor ou uma Ledger, você não vai conseguir. Se você quiser utilizar essas carteiras tradicionais, aí você precisa mandar os seus tokens que estão dentro da Trust Wallet de volta para a Binance e da Binance mandar para essas outras carteiras. E eu vou mostrar para vocês então aqui na prática como fazê-lo. Então estamos aqui no meu computador, tá vendo? A minha carteira tem aqui Ethereum Token, que a gente fez o depósito, né? Agora a gente vai fazer o saque da Trust Wallet e depositar na nossa corretora Binance. Então vamos fazer o seguinte, vamos aqui na nossa conta principal, né, da Binance, vamos clicar em depositar, ok? Vamos selecionar a nossa moeda, que nós estamos trabalhando hoje com a Ethereum, selecionei a Ethereum, e a rede que a gente vai utilizar, vamos voltar aqui para a nossa carteira, vamos clicar aqui nela, ó. A gente vai utilizar a BEP20, então vamos selecionar a rede BEP20, ok? Você não seleciona as outras redes, porque como as suas moedas estão na BEP20, então você precisa transferir utilizando a BEP20. Se estivesse na carteira da Ethereum mesmo, aí sim você selecionaria a carteira da Ethereum, tá? Então vamos copiar esse endereço, copia o endereço, vamos aqui então em enviar, clica aqui em enviar, vamos colar esse endereço aqui, colei o endereço, tá tudo certo. Vou colocar o máximo que eu tenho, ok? Certo? Então vamos clicar aqui em continuar. Continuar. E vamos conferir se está tudo ok. Então eu vou transferir esse valor aqui. Já baixou um pouquinho porque eu paguei várias taxas nessas transferências, né? Apesar que foram taxas pequenas. Vou R$ 95,90 da Ethereum Token, da minha carteira Token Ethereum, né? Trust, para a Binance, para este endereço BEP20, BSC, ok? Então vamos confirmar aqui, ó. Confirmar, ok, pendente, está sendo enviada, ok? Então, como eu disse anteriormente, você precisa, vamos voltar aqui, ó, para poder fazer as transferências da BEP20, ter moedas BNB dentro desta carteira, na Smart Chain. Então, se você não tiver moedas aqui BNB na carteira Smart Chain, você não consegue fazer as suas transferências. Suas moedas ficam aí presas aí dentro da Trust Wallet. Então, na BEP20, você precisa pagar em BNB. As taxas são em BNB. Então, eu coloquei aqui R$10, né? Eu fiz aqui, enviei umas moedas da minha Binance. Eu comprei um pouco de BNB e joguei aqui na minha carteira Trust Wallet. Um pouco de uns R$10 já é o suficiente. Como as taxas são pequenas, são 50 centavos, 49 centavos, então eu coloquei uns R$10 aí para a gente fazer esses testes. Então vamos aqui para a nossa corretora Binance, vamos ver dentro da nossa carteira, dentro da Binance, se já estão constando as nossas criptomoedas Ethereum. Então vamos aqui em carteira, Fiat Spot. Ok, elas já estão constando aqui de volta na minha carteira da Binance, beleza? Então é simplesmente isso. Agora, se eu quiser jogar na minha carteira aqui, ó, tem o MetaMask instalada, eu posso utilizar então o endereço normal da MetaMask, utilizando a rede da Ethereum mesmo. Se eu quiser jogar lá na minha carteira Exodus, eu tenho a carteira Exodus instalada aqui,
tenho aqui, ó, Ethereum, então vamos, por exemplo, receber. Então vamos receber, vou copiar esse endereço, copiei, vou jogar aqui, vamos em saque, ok? Como a Exodus não tem esta rede, então eu vou utilizar a rede normal da Ethereum, vou pagar R$55, que é a taxa, tá vendo? A ERC20, R$55,86, para poder fazer essa transferência. Então, vou colocar máximo aqui e dou continuidade, ok? Então, é basicamente isso que vocês precisam entender. A gente só vai usar BEP20 ou BEP2 na Trust Wallet, ok? Então, ela vai ficar amarrada entre a Trust Wallet e a Binance, para você poder depois enviar para uma outra carteira tradicional aí, ou para uma Hard Wallet, uma Trezor, ou qualquer uma outra carteira. Bom, espero que vocês tenham entendido um pouco mais como funciona esse procedimento. Ele é um pouco chatinho, um pouco confuso, mas a gente precisa entender para não cometer erros. Mas se você tiver dúvidas como funcionam essas redes, tem muitas questões ainda, você pode assistir o vídeo que aparece no card aqui em cima, que eu explico mais como funciona estas redes, ok? E tirar mais aí as suas dúvidas para você não cometer erros e acabar não perdendo suas moedas, porque depois, se você transferir da sua Trust Wallet para uma Exodus ou para uma outra carteira, utilizando a BEP20, você pode acabar perdendo suas criptomoedas ou terá que entrar em contato com o pessoal da Binance, com o pessoal do suporte da Binance, para tentar recuperar as suas criptomoedas e ter um pouco aí de dor de cabeça. Então é muito importante você ficar atento, ok? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, das informações. Nós da CryptoCap estamos sempre querendo levar boas informações, dicas aí de qualidade para você. Inclusive, nós temos um curso gratuito que você pode fazer sobre criptomoedas. Você vai ver a nossa playlist que vai aparecer aqui em cima. Nós também temos um site que você pode ver todas as notícias, informações sobre o mundo das criptomoedas, sobre o Bitcoin. Vai aparecer o link aqui na descrição deste vídeo. E também não deixe de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho, porque eu estou sempre enviando notícias, informações sobre criptomoedas, sobre o que está acontecendo no mercado ultimamente. Então, nos vemos nos próximos vídeos com mais dicas e informações. E muito obrigado pela sua audiência. Até mais. Tchau, tchau.